Fala aí, galera, beleza? Eu vou estar um pouquinho rouco, mas eu acho que dá pra entender bem. Eu não vou também falar muito, porque senão vai ficar aquela voz rouca, chata pra caramba. Certo? Estamos indo aí numa viagemzinha, né, de 150 quilômetros. Tô indo pro litoral norte de São Paulo, tô indo pra São Sebastião. Vou passar uns dias lá, né? Passar uma semaninha. Então vem comigo fazer esse videozinho aí pra vocês. Eu sei que o chato vai estar rouquidão, mas vou procurar falar o menos possível. Tá com a sacolinha que eu tô com o Relive ligado. E é legal que depois eu mostro o trajeto aí pra vocês aí, que é todo o percurso que a gente vai fazer. Talvez na serra ele bloqueia, sei lá, some o sinal um pouco. Aí depois eu ponho o resto, qualquer coisa. Vamos ver se ele vai filmar, dessa vez ele vai filmar tudo. Na hora que eu ia saindo começou a chover, vai entender, mano. Foda. Bem na hora. Mas pro lado da serra eu acho que essas nuvens estavam vindo de lá. E do lado, olhando aqui, né? Deixa eu limpar a lente aqui. Olhando lá, sentido, sei lá, não sei pra que rota tá aqui lá, Interlagos, alguma coisa assim. Sei pra aquelas quebradas do Batistini, da Imigrantes. Tá bem nublado, as nuvens tá negra. Opa, escorrega não, filho. Mas vai dar certo. Tomara que daqui a pouquinho pare. Consigo estragar? Ah, tá sim. Tudo de boa. Só pegar a chetona aqui agora, meter mais ali tá pro litoral, certo? Então vamos lá. Ai, ai, eu vou que não chata, mano. Aquela tosse seca. Porque a gente tá chegando no Riacho Grande. Deu nem pra tá um sol da hora, né, mano? Riacho Grande é bacana, tem uns lugares legais aí pra conhecer também. Andei muito aqui quando eu era moleque, velho. Moleque só até hoje, né? Nossa. Eu digo quando a gente é criança, né? Não tem uma responsabilidade. Era muito bacana, nós pulava dessa ponte aqui, ó. Tava lá embaixo no rio aí, na represa. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number. Olha só, mano. Se eu não tô com o dedo na sacolinha aqui, ó. Por isso que é importante usar esse negocinho aqui, esse negocinho de plástico ali, a borrachinha. Voou o celular, velho. Não, filha da... politicagem. Será que aconteceu alguma coisa? Nossa. Porque vocês viram, né? Quase cai da sacolinha, velho. Nossa, se não fosse sacolinha, hein? Eu não coloquei o plastiquinho, confiei. Só que acontece o seguinte, tá molhado, né, mano? Escorregou o bagulho. O que será que aconteceu, hein? Olha o tanto de caminhão, velho. Nossa, deve ser operação descida. Ah, o pessoal deve ter ido pela Imigrantes. Agora azedou o pé de frango.
motos. Ué, o que aconteceu, gente? Ah, tá liberado pra carro, mano. Acho que é isso. Aí lá bifurcou tudo porque junta o pessoal que vem da Imigrantes, tá ligado? Que às vezes é obrigado os caminhões a vir pela Anchieta. Deixa eu limpar aqui. Ah, tá tranquilo, vai. Nossa, já pensei que tinha dado merda. Achamos culpado. Parei pra pôr a capa. Quem? Tem uma sacolinha aí? Tá mal? Não. Vou de boa, relaxa. Tem uma sacolinha aí? Não? Sacolinha para pôr o celular. Vou fazer o seguinte, vou descer mais rápido, né? Que aí eu espero ali na frente eles. Olha a neblina. Eu tô com medo de estragar minha GoPro. Então o que eu vou fazer? Pegar a sacolinha.
Ó, um caminhãozinho vacilou ali, ó. Dobrou, velho. Foi seguro pela ribanceira. Eu acho que o outro caminhão, eu não vi direito, tá passando a carga de um pro outro. Se eu não vi errado, foi isso. Tomou o remédio deve ter descido. Chamou o Juca? Hã? Chamou o Juca? Ela tomou um monte de água, estufou. Vou devagarzinho, tá? Não, vou de boa também. Você voltou? Não, eu parei ali no acesso do estamento. Vou devagar, tá?
que era radar. Pra quem vai aí pro litoral norte, vai ter um acesso aí logo à frente aí, vou mostrar pra vocês. De início confunde um pouco, porque mudou tudo aqui, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês aí, pra vocês entenderem. Olha o que é chato, né? Santos, São Vicente, ó, mete marcha, sai pra frente aí. Ó, aí tem que ter cuidado aqui pra você não passar direto. Ó, meu Deus, ó, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mano do céu, essa mulher me mata do coração. Mas também o abestalhado não conhece, não, é? Sorte que ela passou na frente do caminhão, velho. Ai, cara, meu coração. Quase morro do coração, velho. Você é louco. Ai, graças a Deus, velho. Nossa. Você tá maluco. Ó, pegou essa saída. Aí agora você tem que ter cuidado aqui de novo, senão você vai pra... Você vai para sentido Praia Grande, litoral sul, mas quer ir pro norte, certo? Mas vai pegar a saidinha ali à direita, uma ponte. Já mandar ela vir logo. Pronto. Se você fosse ali direto, ó, aí você ia sentido Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, essas quebradas aí, entendeu? Agora litoral norte aqui, ó, só ir reto, não sai mais pra lugar nenhum. Beleza? Então é isso aí, vou terminar esse vídeo por aqui. Mas tem continuações. Segue a gente aí, quer ver umas fotos, vai lá no Instagram. Acompanha lá no Instagram, beleza? É nóis.